Bom dia mesmo. Graças a Deus que nos dá a glória a Deus. Bendito seja Deus. Queridos, nós estamos aqui mais uma manhã para buscarmos ao Senhor, acompanhados aí por esse galo, né? Está todo dia aí. Creio que é por isso que Jesus falou com Pedro: olha, você vai me negar antes que o galo cante 3 vezes. Jesus estava uma noite em oração e foi preso ali de madrugada. Ali já começou seu julgamento. E é onde o galo cantou e Pedro negou. Um outro episódio importantíssimo, assim de manhã, foi quando Jacó lutou com Deus. Em Gênesis, a Bíblia fala que Jacó lutou com Deus de madrugada pela manhã. Então, esse horário que você está aí de pé, esse horário que você teve que dormir um pouco menos e se despertar, entenda isso, foi o horário que Jacó, que você conhece a história, lutou com Deus. A Bíblia diz também que os que buscam a Deus de madrugada o acharão. Então, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus que nos dá glória. Então, bendito seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória. Nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é tremendo, a Ele toda honra e toda glória. Exaltado seja teu nome, Pai. Guia-nos pelas veredas da justiça pelo amor do teu nome. Guia-nos, ó Pai, neste dia, mais uma vez frio aqui na cidade de Curitiba, e que acaba contribuindo para uma ação mais forte desse coronavírus. Mas que o Senhor use de graça, de compaixão, de benevolência, com esta pátria, com este país, com este povo, com esta cidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor, que este momento venha contribuir para que o povo que se chama pelo teu nome volte para o Senhor, clamando por graça, por compaixão, com misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala conosco, Senhor, nesta hora, que o nosso coração te adora. Bom dia para a nossa irmã Maria, nossa irmã Lúcia, que sempre são as primeiras que estão aqui nos acompanhando. É um momento, queridos, que só a graça de Deus. Ainda ontem aqui em Curitiba foram 20 mortes pelo coronavírus, ontem em Curitiba. Então que o Senhor Deus use de graça, compaixão, misericórdia, nos proteja em nome do Senhor Jesus. Que Deus use de compaixão. Queridos, é tempo de clamor, é tempo de arrependimento, é tempo de pedirmos a Deus graça, compaixão, misericórdia. Nós estamos agora de manhã meditando um pouco sobre o livro de Números. É um livro muito maravilhoso, precioso. Nos fala da história de Israel no deserto. Nós vimos Gênesis, o início de todas as coisas, Êxodo, a saída deles do Egito, Levítico, as leis de Deus sendo dadas para o povo, para o sacerdote, para ter uma vida santa, uma vida no altar, uma vida na presença de Deus. E agora Números, o significado é esse mesmo, Números. Foi quando Deus, no capítulo 1 e no capítulo 26, manda enumerar o povo. Nós já falamos do capítulo 1, hoje nós estamos no capítulo 6, onde fala de mais uma vez Deus contando o seu povo. E uma coisa interessante que você pode ver em Números, que muitas pessoas morreram pelo caminho, por causa até da própria desobediência. É bom registrar isso, queridos. É como um momento que está ocorrendo no mundo. Às vezes alguém pode pensar, por que Deus está permitindo isso? A Bíblia diz que o homem colhe aquilo que semeia. E é o que tem sucedido hoje com o mundo.
com as nações, nós temos essa colheita do estilo de vida que o homem tem escolhido viver. E aqui, capítulo 26, mais uma vez Deus manda contar ao povo. E a gente vai ver que a promessa de Deus para Abraão foi multiplicar esse povo. E mesmo morrendo tanta gente, você viu que a terra se abriu e engolindo ali pessoas vivas ao abismo por causa da desobediência. Nós vemos pessoas morrendo queimadas, vemos pessoas morrendo por causa de picada de serpente, nós vemos pessoas morrendo na guerra, morte. Mesmo assim, nós vamos ver aqui, no capítulo 26, como Deus abençoou aquele povo, como Deus multiplicou aquele povo. Oxalá, quem sabe não é isso que vai acontecer nesse período de pandemia. Não estão podendo ir na igreja, adorar, cultuar a Deus, servi-lo, adorá-lo, levar um amigo, um parente, um visitante, o pastor fazer uma corrente, uma campanha, um fala corrente, outro fala campanha, e assim por diante, outro fala seminário, outro fala conferência. O importante que eu vejo é a igreja se mobilizar, trabalhar, outro faz o evangelismo pessoal e assim por diante. O importante é a igreja cumprir o seu papel no evangelismo. Mas agora a igreja está fechada. Será que vai diminuir o número de cristãos por causa disso? Eu creio que não. É verdade que alguns podem até, quem sabe, desanimar, desistir, deixar de adorar a Deus, deixar de buscar, deixar de estar numa igreja. Mas eu creio que talvez o evangelho nunca foi disseminado no Brasil quanto tem sido agora. Certo, queridos? Então, louvado seja o nome do Senhor. Os frutos, eles vão vir. Tenha certeza disso. Você que está perseverando em buscar a Deus, você que tem perseverado em buscar a Deus de manhã, de madrugada pela manhã, como Jacó fez, pode ter certeza, Deus está te ouvindo, Deus está te escutando, Deus vai te ouvir, Deus vai te dar graça, Deus vai te dar vitória, certo? É tempo sim de meditar na palavra, acertar aqui, acertar ali e assim por diante? Sim, é verdade, é sim. Mas você pode ter certeza que a graça, a bênção, a vitória virá também sim sobre o teu corpo. Assim, mas está morrendo também pessoas que servem a Deus. É bom você lembrar que a Bíblia diz o seguinte, que a morte do ímpio não é coisa agradável a Deus. Mas é bom você ser lembrado de que a morte do servo de Deus agrada a Deus. Então, está morrendo, tá, mas tem diferença. Tem diferença. Quando morre alguém ungido, alguém consagrado, alguém separado para Deus, alguém que serve a Deus, alguém temente a Deus e de uma pessoa ímpia. A morte do justo, ela é agradável a Deus, certo? Então, glória a Deus, aleluia. Vamos então meditar na palavra de Deus. Deus manda contar aos israelitas. Aconteceu que depois daquela praga, porque veio uma praga, queridos, por causa de quê? Por causa, mais uma vez, da murmuração. Então você vê que esse negócio de praga, de peste, já é de hoje que vem sobre o planeta. Independente de como ela surgiu, independente se foi Deus que mandou, independente se foi o diabo que mandou, independente se foi o chinês que mandou, independente se foi algum espião de outro país que soltou lá para acusar a China, são essas histórias que a gente ouve. Independente se foi de laboratório, independente se veio do morcego, independente de como ela veio, a verdade é que é uma praga e que está dizimando gente. Mas aqui, ó, lá naquele tempo, a palavra aconteceu depois daquela praga. O que será que vai vir depois da praga? Muitos falam que vai vir desgraça, vai vir ruína. Para outros é o governo do anticristo que virá. Para outros é porque Jesus vai voltar. E para outros vai ser luta, dificuldade e assim por diante. Cada um tira a sua conclusão, muitos às vezes até à luz da palavra de Deus, né? Mas, pois bem, mas depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés. O que Deus vai falar com você após essa praga? O que Deus vai falar comigo após essa praga? Gente, é importante nos ouvir a voz de Deus. O cientista tem seu ponto de vista? Tem. O jornalista tem o seu ponto de vista? Tem. O economista tem o seu ponto de vista? Tem.
Às vezes o sacerdote tem o seu ponto de vista, às vezes esta ou aquela denominação tem o seu ponto de vista, mas aqui Deus fala com Moisés depois daquela praga. Creia nisso, que Deus está falando com você nessa praga. Creia que Deus vai falar com você também de uma forma forte, de uma forma audível. Talvez você nunca ouviu a voz de Deus como você está ouvindo neste período de praga. Talvez a palavra de Deus nunca foi pregada nesse tempo contemporâneo, nesse tempo após modernidade, como ela tem sido anunciada. Deixa Deus falar com você. Você que está triste, você que está angustiado, você que está com medo, você que está desanimado, você que está desesperado. Deixa Deus falar com você nesse momento. E você pode ter certeza que depois dessa praga, Deus também vai falar com você. Depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, dizendo: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos os que de Israel podem sair à guerra. Falaram-lhe, pois, Moisés a Eleazar, o sacerdote, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura. Conta ao povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Então, queridos, veio a contagem, né? Leia o capítulo, porque se eu for ler, o tempo vai embora. Mas leia para você ver o que Deus fez em cada tribo. Viu? Então, irmãos, o censo, mais uma vez, foi realizado com a nova geração de Israel, porque agora muitos já haviam morrido. Aquelas pessoas que haviam se rebelado contra o Senhor já haviam morrido. Então, era uma nova geração já de pessoas ali no deserto. Duas finalidades. Uma delas, querido, o que é que Deus mandou contar? Havia motivo, havia razão. Uma delas era saber a quantidade de homens acima de 20 anos que estavam prontos para ir à guerra. A outra era preparar cada tribo para entrar em Canaã. Então, amados, o resultado dessa contagem é que, embora tantos deles haviam morrido, a verdade é que Deus os sustentou e os multiplicou durante aquela peregrinação no deserto. Não foi fácil. Nós estamos a caminho da Canaã celestial. Nós estamos num período de peregrinação. Então nós vemos aí o versículo 11 diz, os filhos de Coré não morreram. Os filhos de Coré foram contados no segundo recenseamento. Coré foi aquele homem que foi contra Moisés, que foi contra Deus e morreu. Olha como é que Deus é bom. Ele morreu, mas os descendentes dele não. A lógica era Deus ter eliminado ali a casa toda, a família toda, mas o Senhor Deus usou de misericórdia. O Coré foi contra Deus, ele morreu, mas a família dele não. Então eles foram contados, eles foram poupados da morte. Por quê? Eles entenderam que o pai estava em rebelião. Os filhos têm que seguir os pais, os caminhos dos pais. Mas quando os filhos veem que o caminho do pai, da mamãe é ruim, os filhos não devem seguir. Os filhos têm que ser obedientes aos pais. Mas o único momento que o filho deve desobedecer aos pais é quando ele vê que os pais estão no caminho mau, no caminho errado. Os filhos de Coré, eles viram que o que o papai deles estava fazendo não era correto. E eles tomaram a posição, não, nós vamos ficar com o Senhor Deus. E agora veio a recompensa. Sempre quando você toma a postura certa, não, eu vou ficar com Deus. Eu vou servir a Deus. Eu vou fazer aquilo que Deus quer. Saiba que Deus honra você. Mesmo que você venha a ser ridicularizado. Mesmo que você venha a ser criticado, zombado, sofrer escárnios.
por causa da sua fé em Jesus. Você deve se posicionar e permanecer firme em Cristo Jesus. Versículo 12 a 14 fala-nos da tribo de Simeão, segundo as suas famílias, de Zerá, família de Serafins. São estas famílias dos simeonitas, 22.000. Por que aqui tem esse destaque? É que a tribo de Simeão teve menos homens aptos para ir à guerra. Apenas 22. Na primeira contagem, queridos, era a mais de 1 milhão, só eles na primeira contagem. Agora só deu 22. Caiu para o último lugar. Por quê? Aquele que estava no primeiro lugar agora era o último lugar. A explicação, queridos, para essa diminuição drástica, poxa, na primeira contagem, que sucesso, que maravilha, mais de 1 milhão. Poxa, agora caiu. Segundo, queridos estudiosos da Bíblia, se deve à quantidade de homens que morreram na praga relatada aqui no capítulo anterior. Porque a última praga que teve, quem mais morreu foi da tribo deles, para você ter uma ideia. Então, ademais, esse Zimri, o culpado pela imoralidade com a midianita, pertencia a essa tribo. No capítulo 25, versículo 6, 14, eu falei que eles estavam, o pecado deles era de imoralidade, porque como Balaão não conseguiu amaldiçoá-los, ao invés de amaldiçoá-los, acabou lançando sobre eles 3 bênçãos. Esse Zimri aqui, ele quis desafiar Moisés, e na frente de Moisés ele pegou uma mulher e levou para sua tenda para praticar com ela imoralidades. Quando ele foi morto ali por um jovem, né, que tomou uma postura, o Finéias, os matando. Então, aí que você vê que veio a punição sobre essa tribo. A tribo que antes estava em primeiro lugar, com mais de 1 milhão de homens para a guerra, só eles, né? Tantos, agora só 22.000. Então, queridos, vale a pena andarmos na presença do Senhor. Vale a pena. Veja que sempre há perdas ou consequências ruins quando deixamos de fazer o que Deus nos pede. Quando Deus nos pede, queridos, devemos sim fazer. Porque de uma forma ou de outra, um dia a conta chega. É o que está acontecendo com o mundo. A conta chegou. É o que está acontecendo hoje com a nossa querida Curitiba. A conta chegando. Quando a gente deixa de fazer aquilo que Deus diz, faça, mais cedo ou mais tarde a consequência vem. Então, é melhor, queridos, obedecermos. Tá? 26, 22 fala, estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. A tribo de Judá foi a tribo, queridos, com o maior número de homens com idade militar. Certo? 7 das 12 tribos de Israel cresceram numericamente, além de Judá, Zebulon, Isacar, Manassés. Queridos, por que é importante a gente ver esses dados? A gente pode pensar assim, poxa, mas só dados, só numéricos, mas Deus, Ele quer que a gente veja que mesmo em meio à pandemia daquela época, que mesmo em meio às pragas daquela época, as atitudes de desobediência daquela época, as atitudes imorais daquela época, que Deus quer que a gente perceba através dessa contagem, é que Ele é Deus, como fala no 23, 19, aquilo que Deus prometeu Ele fará. Então eu quero dizer para você, independente da situação dessa pandemia, aquilo que Deus prometeu a você, Ele fará. E a Bíblia diz
Números 23, 19, que ele não é homem para que minta. Coloca a mão no seu coração e vamos orar agora com base nesta fé. Querido Deus e Pai, autor de nossa fé, graças te dou pela tua santa e gloriosa presença. Eu agradeço pela tua palavra. Uma palavra, meu Deus, que fala de números, que fala da multiplicação ali de homens a partir de 20 anos de idade, que iam preparados para a guerra. Meu Deus, muito do povo de Israel que havia saído do Egito já haviam morrido pelo caminho, por causa da picada de serpente, por causa de rebelião e a terra se abrindo e os engolindo, por causa dessa praga que matou a muitos, fogo matou a muitos, outros foram mortos em guerra, mas mesmo Deus, com tanta eliminação, com tanta morte, o Senhor multiplicou aquele povo ali no deserto. O Senhor multiplicou, mesmo debaixo de murmuração, mesmo debaixo de falta d'água, mesmo debaixo de perseguição, mesmo debaixo de lutas internas, o Senhor os abençoou, o Senhor os multiplicou, o Senhor fez aquilo que havia dito para Moisés que iria fazê-lo. O Senhor não os desamparou. O Senhor não os desamparou, mesmo em plena guerra, as batalhas, as dificuldades. Senhor, e este é o momento que a tua igreja vive, este é o momento que o teu povo vive, este é o momento que cristãos vivem, Senhor. Cristãos que em alguns lugares estão sendo mortos, estão sendo massacrados. Cristãos que em alguns lugares, igrejas estão sendo até destruídas, colocadas ao chão. Alguns condenados à morte, outros condenados à prisão, outros sendo perseguidos ao Senhor da glória. Mas quem sabe no final a contagem do número de teu povo será maior. Quem sabe, ó Deus, grande será a colheita. Quem sabe grande será o número daqueles que render-te-ão a ti como Senhor e Salvador. Meu Deus, a tua palavra diz que o Senhor não é homem para que minta. O Senhor não mentiu para Israel, não mentiu para aquela liderança. E hoje o Senhor é o mesmo. O Senhor não mente. O Senhor não mente para esta pessoa que está te ouvindo. O Senhor não mente para esta mulher que está te ouvindo. O Senhor não mente para aquele que levantou de madrugada pela manhã para receber a tua voz, para receber a tua palavra, querido Deus, e que nesta manhã seja o Senhor falando com esta mulher que está temerosa, com este homem que está com medo, com este pai, com esta mãe que está sem saber como será o futuro dos seus filhos. Senhor, aquele que perdeu o emprego, aquele que os filhos estão sem escola, aqueles que estão sem saber o que fazer para pagar suas contas, seus compromissos, aqueles que são empresários e que talvez já recorreu ao banco, talvez já recorreu a juros altíssimos para sanar seus compromissos, aquele que talvez teve até que pegar algum bem pessoal e vender e negociar para ter condições financeiras de cumprir com seus compromissos. Pai, entra com a provisão, entra com a tua misericórdia, haja como Jeová Jiré. Teu filho precisa da tua ação. A gente vê na tua palavra que muitas vezes em tempo de dificuldade o Senhor agiu como Jeová Jiré, o Senhor agiu como provedor. Meu Senhor, como sacerdote, eu tenho sim que hoje levar o teu povo a buscar a tua face, a analisar, a se arrepender, a voltar para ti e preparar para a vinda do Senhor. Mas como sacerdote também, eu tenho que mostrar ao teu povo que em tempos de pandemia naquela época, o Senhor honrou o povo, o Senhor multiplicou aquela nação, o Senhor o sustentou, o Senhor cumpriu a sua palavra, mesmo com tantas mortes em guerras, em pandemia, fogo, rebelião, o Senhor não deixou de operar. Meu Deus, eu preciso mostrar a esse teu filho, essa tua filha, que mesmo nesse tempo de pandemia, o Senhor é Deus para agir, o Senhor é Deus para salvar, o Senhor é Deus para curar, o Senhor é Deus para restaurar, o Senhor é Deus para levantar, o Senhor é Deus para tomar pela mão direita, e te digo, não
temas, porque eu sou contigo. Não temas, clama a mim, eu vou ouvir, eu vou responder. Buscar-me-ás e você vai me achar. Louvado seja Deus. E que este homem, esta mulher que vai estar ouvindo esta mensagem hoje ou algum outro dia, quem sabe talvez num dia melhor, quem sabe talvez num dia mais difícil, que o teu Espírito fale que o Senhor continua sendo Deus, que o Senhor continua sendo aquele Deus que foi com o povo no deserto, o Senhor continua sendo aquele Deus que amou, que perdoou, que mesmo em meio às suas desobediências, mesmo em meio a atitudes disciplinares, o Senhor estendeu as mãos para os ergueu, os levantou, e o propósito que o Senhor tinha para aquelas 12 tribos se cumpriu, o propósito que o Senhor tinha para a tribo de Judá, de onde viria Jesus Cristo, veio, e assim por diante. Pai querido, eu quero terminar essa palavra abençoando cada um desses no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que o Senhor possa surpreendê-los neste dia, que o Senhor possa surpreendê-los no mês de agosto, agindo, operando, dando graça e vitória. O mês de julho se encerra, ó Senhor da glória, hoje. Oh Deus, talvez não está se encerrando como teu filho e tua filha pensaria ou gostaria. Não estamos livres da pandemia ainda. Oh Deus, vai começar um novo mês, mas sempre confiante que o Senhor é Deus, que o Senhor está ouvindo a nossa súplica, que o Senhor está ouvindo a nossa oração, e que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito de Deus, seja com todos vós hoje e sempre. Amém? Olha, um beijo no teu coração em nome de Jesus.